dos mais surpreendentes jogos da história recente do nosso futebol, dos resultados mais incríveis, completou um ano nessa sexta-feira. Flamengo 5, Grêmio 0, uma goleada numa semifinal de Copa Libertadores que era cercada de expectativa pelo suposto equilíbrio entre as equipes. Afinal de contas, se o Flamengo já tinha, no ano passado, um time forte comandado pelo português Jorge Jesus, o Grêmio era o time de Renato Gaúcho Portaluppi, campeão da Libertadores 2 anos antes e semifinalista na temporada 2018. Ele chegava pela terceira vez consecutiva a essa fase do certame. O que mudou no Grêmio e no Flamengo depois de um ano? Para falar do tricolor gaúcho, eu convidei aqui para esse vídeo, para participar desse vídeo, o ótimo comentarista Cristiano Oliveira, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. E o Cristiano diz o que mudou no Grêmio, em campo e fora dele, depois daquele resultado desastroso para o imortal tricolor. Saudações, Mauro, amigos do canal. Muita coisa mudou dentro do Grêmio em relação àquele 5-0, daquele 5-0 para cá, e também de fora para dentro. Aquilo que o Renato diz não é mais lei como era antigamente. É claro que o Renato, por ter uma importância histórica, por ser a principal figura, o principal ídolo do Grêmio, ele continua tendo uma relevância que é insuperável. Mas o que ele dizia antes era lei. Hoje não é mais. A contestação interna e a contestação muito forte por parte da imprensa e também da torcida. O Renato repetia meio que um mantra que quem muito quer nada tem. Então ele justificava com essa frase surrada, com essa frase feita, a opção por nunca ir com força máxima nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Flamengo provou com o Jesus que é possível jogar com força máxima e ganhar as duas competições, tanto que venceu o Brasileiro e a Copa Libertadores. O Grêmio chegou para aquele jogo diante do Flamengo cheio de jogadores lesionados. E a pergunta foi, poxa, como é que o Flamengo não preserva e não tem lesão? E o Grêmio, que vive preservando, estava naquele momento com meio time no departamento médico. O Grêmio trocou boa parte do seu departamento médico no verão seguinte, agora no último mês de janeiro. Fisioterapia trocou, departamento médico trocou, até a assessoria de imprensa trocou, sabe-se lá por quê. Muita coisa mudou dentro do Grêmio e o Renato passou a ser contestado. Por que as coisas no Flamengo funcionam e o Renato aqui dizia que era o contrário e as coisas não estão mais funcionando? Então sim, aquele 5-0 foi marcante, foi uma espécie de divisor de águas. O Renato continua sendo ídolo, o Renato continua sendo a principal figura do Grêmio, o torcedor ama o Renato. Mas o que ele fala não é mais lei como era em outros tempos. O Renato indica jogadores como Robinho, como Thiago Neves, e o torcedor que antes apoiava, ele já não apoia tanto assim, porque ele vê aqui no Brasil que tem clubes que tratam de uma forma muito mais profissional essa busca por jogadores, essa busca por uma avaliação mais tática das coisas, e não simplesmente naquele achismo de um modo geral que o Renato costuma fazer. Mudou, eu não tenho dúvida que mudou muito dentro do Grêmio a forma do gremista ver o seu time e ver os seus concorrentes. O gremista dizia, repetia como o Renato, que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Hoje os gremistas sabem que o Grêmio está muito, mas muito longe de ter o melhor futebol do país. Valeu, Mauro. Um abraço. Muito obrigado ao Cristiano aí pela análise, pelas informações, ou seja, trazendo para a gente uma visão mais profunda de quem acompanha mais de perto o dia a dia gremista e das mudanças que aconteceram, e esse ponto muito relevante. O Renato falava, ninguém contestava. O Renato fala, hoje as pessoas param para pensar. Isso é muito bom, até para o próprio Renato, afinal de contas, né, ele não vai acertar todas, isso está bem claro, ninguém acerta todas. Nem Jorge Jesus acerta todas. Né? Ele foi eliminado da fase de grupos precocemente, ainda na etapa preliminar da Liga dos Campeões, do seu retorno à Europa. Jesus, que depois de ganhar o Campeonato Carioca e outras taças no começo desse ano, foi embora do Flamengo. E o Flamengo de lá para cá passou por muitas situações. Desde o momento de triunfos, né, com Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Só a Taça Rio, segundo turno do Campeonato do Rio de Janeiro, o Jesus não conseguiu conquistar, perdendo dos pênaltis para o Fluminense. Mas logo depois ganhou o mais importante ali naquele contexto, que era o título estadual. Mas ele foi embora e o Flamengo foi em busca de outro técnico, trouxe o catalão Domènec Torrent,
dificuldades iniciais e agora está começando a se ajustar. A forma de jogar do Flamengo já mudou, já é outra, já é mais com as digitais do técnico que até de cara fez mudanças precipitadas no primeiro momento, acho que ele se apressou demais, mas o Flamengo parece retomar o caminho de um futebol competitivo com bons resultados e superando muitas adversidades, com surto de Covid, jogadores convocados, lançamento até precoce e urgente, necessário de jovens jogadores que têm correspondido, alguns deles até ganhando espaço para disputar a posição, caso do zagueiro Natan. Mas nem tudo nesse Flamengo pós 5-0 é perfeito, é correto. Pelo contrário, o clube, na virada do ano, já viu ficarem, assim, digamos assim, expostas às entranhas da política rubro-negra. A demissão ou não renovação do contrato do gerente de futebol Paulo Pelaib, próximo ao vice-presidente de futebol Marcos Braz, um embate entre grupos políticos, o grupo do vice de relações externas, o BAP, próximo ao presidente Landim, não é o mesmo do Marcos Braz, ou seja, você percebe que vaidades ou ideias diferentes acabam interferindo no dia a dia do clube, o que é extremamente perigoso, como também ressaltamos até em textos que escrevi no começo do ano, até publico o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem não leu, para quem leu poder refrescar a memória. Logo em janeiro, publiquei a respeito dos riscos que o Flamengo corria, oferecidos pelo próprio clube, por conta de uma eventual soberba, como aconteceu com o São Paulo. Lembra? O São Paulo tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Mundial da FIFA, se auto-intitulou o soberano e depois disso São Paulo só ganhou uma Sul-Americana, a torcida sofre, não ganha títulos, não chega à final, enfim. É preciso muito cuidado nessa hora, até porque o Flamengo não conseguiu sequer se aproximar do período hegemônico do São Paulo. Foram 3 títulos nacionais, uma Libertadores e um Mundial. O Flamengo não chegou perto disso. O Flamengo ganhou um campeonato brasileiro e ganhou uma Libertadores. Não ganhou o Mundial da FIFA e, lógico, teria que ganhar mais 2 campeonatos nacionais seguidos para igualar o feito São Paulino entre 2006 e 2008. Mas, enfim, a empáfia pode ser um perigo se as pessoas não tomarem cuidado com isso. O Flamengo se reforçou, o Flamengo hoje tem um elenco melhor do que o do ano passado, dentro de campo parece capaz de se reestruturar, mesmo com baixas importantes. Pablo Marinho saiu para jogar no Arsenal, o Flamengo contratou novos zagueiros, Gustavo Henrique, Léo Pereira, que ainda tentam se ajustar. Aí tem os jovens, especialmente o Natan, o Noga também, zagueiros de 18 a 19 anos brigando agora por espaço. Rodrigo Caio voltou a ser convocado para a seleção brasileira, devido à sua ótima temporada em 2019 e bom começo em 2020. O Flamengo perdeu o Rafinha, mas muito rapidamente foi buscar o Isla, ou seja, conseguiu recompor muito bem. E tem hoje no Pedro também, um jogador que tem emprestado, um atleta a mais para decidir jogos. Já tinha o poder de decisão de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, um trio infernal, Everton Ribeiro com suas jogadas, e aí ganha ainda o Pedro para reforçar ainda mais esse poderio ofensivo. Outros jogadores tentando se firmar, Michael, Vitinho até hoje, com altos e baixos, recentemente até com boas partidas, e Pedro Rocha, que é outra contratação desse ano, ex-Grêmio, é um jogador que ainda sofre com lesões, não consegue ter uma sequência. Mas de lá para cá, o que se percebe, pelo que falou conosco há pouco o Cristiano Oliveira, um Grêmio tentando se reconstruir e o Renato deixando de ter aquele poder de falou, tá falado, ele fala, as pessoas agora desconfiam, questionam, discutem, o que, repito, é bom até para ele. E o Flamengo que luta com seus próprios fantasmas, da política interna, das questões que envolvem disputa por poder ou vaidade e coisas do gênero, e claro, dentro de campo, se ajustando pouco a pouco com o trabalho do seu novo treinador, que ainda tenta chegar num ponto ideal, o que até aqui foi praticamente impossível, até por conta de uma maratona de jogos, para ele ainda mais pesada do que para outros, com a semana recente em que em 8 dias o time realizou 4 partidas numa maratona terrível. Ainda assim, ganhou dos 12 pontos colocados em jogo, ganhou 10 pontos naquela oportunidade. Então é isso, 5-0, marcantes para quem venceu e para quem perdeu. E os efeitos daquela goleada, daquele dia histórico para o futebol brasileiro, com uma marca, um placar raríssimo em momentos como esse de uma semifinal de um torneio internacional. Valeu, saudações.